graças a Deus por mais esse momento que o Senhor nos concede de juntos adorarmos a Deus e meditarmos na sua poderosa palavra. Eu quero neste momento convidá-los para juntos meditarmos no Salmo de número 23, apenas o verso 1. Eu quero meditar com os amados irmãos, amigos, todos os nossos telespectadores. Vamos meditar no Salmo de número 23 e o verso 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo de número 23 certamente é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. É um dos salmos mais conhecidos entre os que professam a fé, entre aqueles que não conhecem a fé. É um salmo bastante conhecido. O Salmo 23, ele é um salmo diferenciado. O Salmo 23 é considerado o salmo da fé. O Salmo 23 é considerado o salmo da confiança. O Salmo 23 é considerado o salmo da gratidão. Por quê? O Salmo 23, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, mais de 60 dos 150 salmos da Bíblia Sagrada são salmos de lamentações, onde os salmistas lamentavam, onde os salmistas falavam das suas queixas, pediam socorro. Você que gosta do livro dos Salmos, certamente já percebeu que a maioria dos salmos você encontra o salmista angustiado, pedindo socorro, falando das suas dores, falando da sua angústia. O livro dos Salmos é o ser humano, é o homem falando com Deus, é o homem clamando a Deus. Mas há algo especial no Salmo de número 23, porque no Salmo 23 não existe queixas. No Salmo 23 não existe lamentação. No Salmo 23, o salmista, ele não fala dos seus problemas, ele não pede nada para Deus. Você não vai encontrar nenhum pedido do salmista no Salmo 23. No Salmo 23, ele é o salmo da confiança, porque o salmista ele não estava olhando para os seus problemas, ele não estava olhando para as suas adversidades, ele não estava olhando para os seus inimigos. O Salmo 23 é o salmo de alguém que está mergulhado em Deus. É o salmo de alguém que está focado no poder, na grandeza de Deus. É o salmo de alguém que está mergulhado em Deus. Ele só está olhando para Deus, não olhando para os problemas, não olhando para as adversidades. Isso é interessante, porque o nosso Deus, ele é o nosso pastor. O Salmo 23 é um salmo messiânico. Ele aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de o bom pastor, ele é chamado de o grande pastor, ele é chamado de supremo pastor. Jesus é o nosso pastor. Agora, o que eu quero que você entenda, amados irmãos, caros telespectadores, é que quando Davi ele traz essa figura de linguagem, quando Davi apresenta Deus como seu pastor, isso é muito especial. Quando você lê o livro dos Salmos, você encontra os salmistas dizendo: Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Deus é a minha rocha. Mas Davi está comparando Deus como seu pastor. O que eu quero que você entenda é que quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está trazendo na sua mente, ele está trazendo na sua memória o que era ser um pastor lá no Antigo Oriente, na região da Palestina. Ele está trazendo na sua memória um pastor lá no Antigo Oriente, na região da Palestina. Aí você me pergunta, o que era um pastor naquela época? O pastor de ovelha naquela época, uma das marcas era a responsabilidade, era a lealdade que o pastor tinha para com a sua ovelha. Era algo incrível, era algo inimaginável. O pastor de uma ovelha, de um rebanho de ovelhas, ele tinha um senso de responsabilidade que é muito raro nos dias de hoje. Ele tinha um senso de responsabilidade tão grande que, só para você ter uma ideia,
De fato, o bom pastor, ele dava a vida pelas ovelhas. O pastor era tão responsável pela ovelha que ele se apegava de uma forma tão grande para com o rebanho, e o rebanho se apegava, que quando a ovelha não via o pastor, a ovelha entrava em depressão. A ovelha se apegava ao pastor e o pastor se apegava à ovelha. E há um senso de responsabilidade tão grande do pastor para com a sua ovelha, que quando a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é verdade. O bom pastor, ele faz tudo pela proteção da ovelha. Só para você ter uma ideia, o homem que escreveu o Salmo 23, Davi, por muito tempo ele foi pastor de ovelhas, as ovelhas do seu pai. E a Bíblia relata que um belo dia Davi vai contar que ele estava lá pastoreando o rebanho das ovelhas do seu pai, quando de repente aparece um leão tentando devorar uma das suas ovelhas. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando Davi vê essa cena, quando ele vê esta situação, um leão tentando devorar uma das suas ovelhas, a Bíblia diz que Davi vai lutar, Davi vai guerrear lutar pela vida da ovelha contra aquele leão. Amados, é algo inimaginável, um ser humano lutando contra um leão para proteger uma ovelha. O ano passado eu estive em um zoológico e eu vi de perto um leão. É algo enorme, forte, uma força sobre-humana, algo extraordinário. Mas a Bíblia diz que quando Davi vê a sua ovelha sendo ameaçada, quando ele vê a ovelha correndo perigo, ele não pensou duas vezes. Ele foi lá e lutou bravamente para dar a proteção para a sua ovelha. É isso que Davi está colocando na sua mente. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele está pensando nisso, na responsabilidade que um pastor tem para com a sua ovelha. E vai mais além. Quando você vê o relato de Davi, outro dia ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, quando de repente agora vem um urso tentando destruir uma ovelha. Ele não pensou duas vezes, ele foi lá e bravamente outra vez luta contra um urso. O urso é grande, o urso tem uma força muito grande, mas Davi não pensa nisso. Davi, ele quer proteger, Davi, ele quer a sua ovelha viva, sobrevivendo, vivendo, e ele luta contra o urso para dar a proteção necessária para aquela ovelha. É engraçado que quando nós observamos as ovelhas, a ovelha é totalmente dependente do pastor. A ovelha, por exemplo, ela não sabe se defender. A ovelha é um animal que ela não tem a capacidade de se defender, não tem garras. A ovelha não sabe morder. A visão da ovelha é uma visão limitada. A ovelha enxerga a 20 metros aproximadamente de distância, sua visão não é das melhores. A ovelha é muito dependente do pastor para tudo, para comer. Só para você ter uma ideia, o pastor era tão responsável pelas ovelhas que ele trazia as ovelhas para o redil, ele trazia as ovelhas para um lugar seguro. E é interessante que quando ele trazia as ovelhas para o aprisco era um terreno cercado, naquela época não tinha cimento, não tinha tijolo, mas o aprisco era um terreno murado, com pedras, e tinha uma porta, só que naquela porta só tinha entrada, não tinha uma cancela. Então as ovelhas entravam para dentro do aprisco, entravam para o aprisco. E o que ele fazia depois que todas as ovelhas estavam dentro? Ele se deitava na porta, ele ficava deitado na porta. As ovelhas podiam dormir, as ovelhas podiam descansar, porque o pastor estava na porta. É por isso que Jesus fala que ele é a porta, porque naquela época o pastor deitava na entrada e as ovelhas podiam ficar em segurança. Ou seja, para um lobo devorar uma ovelha, tinha que passar pelo pastor. Para um lobo destruir a ovelha, teria que passar pelo pastor, porque o pastor estava na porta. É por isso que Jesus Cristo fala, eu sou a porta. O pastor ficava na porta. E eu quero que você, nesta oportunidade, caro telespectador, receba essa palavra. Jesus está na porta. Para o mal atingir a sua vida, ele vai ter que passar
por quem está na porta. E Jesus está na nossa porta. Jesus é o nosso pastor. Eu quero que você descanse em Deus. Eu quero que você tome posse desta palavra. Jesus está na porta. Para o mal te atingir, vai ter que passar pela porta. E quem está na porta é o nosso pastor. Quem está na porta é Jesus. E ela não vai passar. A maldição não vai passar. O destruidor não vai passar. Porque Jesus está na porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está na porta. Ele é o nosso pastor. Agora eu quero chegar a uma conclusão com você nessa oportunidade. Tente imaginar o que Davi está dizendo. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi fala essa palavra, o Senhor é o meu pastor, o que ele está dizendo? Ele está pensando no que ele fez. Se eu sou um carnal, se eu sou um homem de carne e osso, se eu sou pecador e eu arrisco a minha vida para proteger uma ovelha, se eu vou lutar contra um leão para não deixar uma ovelha ser destruída, se eu tendo defeitos, se eu sendo pecador, vou lá e luto contra um urso para proteger a minha ovelha, imagine o meu pastor, imagine o meu Deus, imagine o Todo-Poderoso. O que Davi está dizendo é, eu estou tranquilo, eu estou descansando, porque o meu pastor vai lutar por mim. Se eu tiver que enfrentar algo que é maior do que eu, se eu tiver que enfrentar um problema, uma adversidade que é mais forte do que eu, mas não é maior e mais forte do que o meu pastor. E eu quero que você entenda que esse problema não é maior do que o nosso pastor. Não é maior, essa doença não é maior do que o nosso pastor. E o nosso pastor está acima disso. Eu quero que você tenha essa confiança. A partir do momento que você tiver essa confiança, você vai agir de uma forma diferente. A melhor maneira de vencer o medo é fortalecendo a nossa fé. Quando você fortalece a sua fé, o medo perde a sua força. Aquilo que nos enche, nos controla. Grave isso. Aquilo que nos enche, nos controla. Se você se encher de preocupações, as preocupações vão te controlar. Se você se encher de medo, o medo vai te controlar. Mas se você se encher de Deus, é Deus que vai nos controlar. Então, nesta hora, eu quero que você se encha dessa palavra. Eu quero que você veja a grandeza do seu pastor. Ele é maior do que esse problema. E a partir do momento que você tomar posse desta imagem, você vai agir de uma maneira diferente. Talvez você não está conseguindo cantar, talvez você não está conseguindo adorar, porque o problema é tão grande que talvez tenha te paralisado. Mas muda agora, se encha dessa palavra. Nosso Deus, Ele é maior. E para fortalecer a sua fé, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive uma determinada oportunidade, falando desse Deus que é maior do que os nossos problemas. Há uns anos atrás, uma querida irmã da nossa igreja, irmã Constância, ela foi acometida por um AVC, acidente vascular cerebral. Parou de andar, parou de falar. Ela morava ali pela folha 12, folha 11. E eu me lembro que a filha dela começou a me ligar, pastor Anderson, venha orar pela mãe. A mãe quer que o senhor venha orar por ela. Mas eu não conseguia arrumar tempo para ir na casa da nossa querida irmã Constância. Uma quinta-feira, abri um espaço na agenda e eu fui na casa da irmã Constância. Quando eu adentrei a sua casa, ela estava dentro de uma rede, não falava, acamada dentro daquela rede, não podia andar. E eu tentei animá-la, brincando de todo jeito, mas ela não reagia. Não podia falar, a língua impossibilitada, enrolada. Naquele momento eu disse, irmã Constância, eu vou orar pela senhora. Eu lembro que eu li o Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E eu comecei a orar. Senhor, cura a irmã Constância, toca na irmã Constância. Quando eu terminei de orar, que eu disse amém, que eu olhei para ela, ela estava do mesmo jeito. Não falava, não andava, a língua atrofiada. Mas eu me lembro de uma época que nós somos dessa época que quando a gente orava numa casa,
nós terminávamos de orar e começávamos a cantar um corinho. E quando eu terminei de orar, ela continuava do mesmo jeito. Mas então eu comecei a cantar um corinho. O sangue de Jesus é poderoso. Eu me lembro que eu comecei a cantar aquele corinho e na metade do corinho eu comecei a ouvir um barulho feio, um barulho estranho, um barulho esquisito. Aquela coisa bem complicada, feia, aquele barulho feio. Quando eu olhei para a rede, o barulho era a irmã Constância querendo cantar. A língua enrolada, mas ela tentava cantar. As pernas não se movimentavam, mas ela tentava cantar. Aquilo partiu o meu coração. Eu olhei para a irmã Constância e disse: irmã Constância, a senhora quer cantar? E ela com a cabeça fez sinal que sim. Aí nós começamos a cantar o corinho pela segunda vez. Aí eu fechei os olhos. Eu cantava, ela tentava cantar. Eu cantava, ela tentava cantar. Quando nós chegamos na metade do corinho para terminar, eu de olhos fechados, eu comecei a observar que a voz dela foi limpando. A voz dela foi ficando limpa, foi ficando tão perfeita. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Quando nós terminamos o corinho pela segunda vez, a irmã Constância estava curada. A língua desenrolou, a boca voltou ao normal. Para você ter uma ideia, naquela noite a irmã Constância foi me deixar na porta da casa dela andando. Dias depois, anos depois, a filha dela hoje pastoreia uma igreja em Canaã dos Carajás com seu esposo. Me convidaram para pregar em Canaã e quando eu chego lá, quem eu vejo? A irmã Constância, andando para lá e para cá, segurando um prato na mão, comendo de boca cheia, curada. Não ficou uma sequela. Deus curou completamente a irmã Constância. Mas o que mais me choca nessa história é que ela não foi curada quando eu coloquei a mão sobre ela. Ela não foi curada quando eu coloquei óleo nela. Não. Ela foi curada quando ela tentou cantar. Ela não podia, mas ela tentou. A boca estava torta, mas ela tentou. A língua estava atrofiada, mas ela tentou. E ela tentou, porque nela tinha uma imagem: meu Deus pode. Uma pessoa só faz uma coisa dessa porque ela sabe: o meu Deus pode, o meu Deus pode, o meu Deus pode. E ela foi curada, porque ela tinha essa imagem na sua mente, no seu coração: o meu Deus pode. E nesta noite, neste culto da família, a minha mensagem, a mensagem de Deus no meu coração para entregar a você aí na sua casa é: Deus pode. O nosso Deus pode. Ele pode te curar agora. Ele pode te levantar dessa cama agora. Ele pode quebrar as cadeias desta depressão agora. Ele pode reverter esse quadro agora. Ele pode arrancar esse câncer, esse mioma, essa inflamação, essa dor agora. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui, Deus está curando, Deus está entrando em lares, está entrando em casas. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, adorando, Deus está entrando aí, Ele está quebrando, Ele está desfazendo. E o que me traz aqui nesta noite para trazer essa palavra a você, nesse momento, é uma certeza: Deus pode. Deus pode. E Ele pode porque Ele é o nosso pastor. Ele é maior do que esse leão, Ele é maior do que esse urso, Ele é maior. O nosso Deus pode. Aleluia. Nosso Deus pode. Prepare-se aí na sua casa. Nós vamos orar agora. E no meu espírito há um testemunho. É hora de milagres. É hora de vidas serem visitadas pelo poder de Deus. Não é porque o pastor Anderson é bom, é melhor do que não, é Deus pode, o nosso pastor pode. E Ele está aí com você agora nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa. Você que está com a sua família reunida agora, feche os seus olhos. Entre agora nesta comunhão como igreja, uma igreja unida em um só propósito. Nós vamos falar agora, como Davi disse: Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é maior do que o meu leão, é maior do que esse urso que está tentando devorar, destruir. Ele é maior do que esses leões que estão tentando destruir a nossa nação. Ele é maior do que vírus, é maior do que doença, é maior do que câncer. Ele é maior do que a crise, Ele é maior. Ele é dono do ouro, é o dono da prata. Ele é maior e Ele é o nosso pastor.
Oremos agora em um só propósito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor. Tu és aquele pastor que luta contra os leões, contra os ursos, que são maiores e mais fortes do que uma ovelha. Não há qualquer possibilidade de uma ovelha sair vencedora contra um leão. Não há a menor possibilidade de uma ovelha vencer um urso. E eu estou orando agora, Senhor, eu sei que nesse momento existem homens e mulheres que estão lutando contra inimigos que são maiores e mais fortes do que eles. Eu sei que nesse momento, meu Deus, há pessoas que estão diante de problemas que são maiores e mais fortes do que ele, mas não é maior e mais forte do que o Senhor. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso pastor, Tu é maior do que esse problema, Tu é maior, Senhor. Eu te peço agora, meu Pai, entra nesta batalha, entra nesta peleja. Olha esse homem que ora conosco agora. Olha para esta mulher que agora chora na sua casa, clamando conosco. Olha, meu Deus, para essa família reunida. Olha, meu Deus, para esse casal diante da Tua presença, orando na sua casa, clamando. Meu Deus, olha para as famílias que precisam de uma intervenção agora, de um milagre. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu creio que Tu podes. Eu creio, meu Deus, que essa doença, esse câncer, essa enfermidade não é nada para o Teu poder. E é na autoridade do poder que há no nome de Jesus, que eu oro agora repreendendo todo o levante, que eu oro agora repreendendo todo espírito de enfermidade, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Eu digo, sai. Todo espírito de perturbação, toda força contrária, todas as cadeias sejam quebradas no poder, na autoridade do nome de Jesus. É a Tua palavra que nos garante, Senhor. A Tua palavra diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. A Tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vos sará a sua terra. Meu Deus, a Tua palavra nos dá essa garantia, e eu no nome de Jesus Cristo ministro sobre esses lares a Tua paz, a Tua graça, o Teu poder visitando cada lar. Glorifica o Teu nome, Senhor. Que milagres venham acontecer agora, que possamos, ó Deus, ouvir uma chuva de testemunho de vidas que nesse momento foram visitados pelo Teu poder, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós oramos e cremos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba nesta hora a bênção de Deus. Eu declaro você alcançado pelo poder da palavra, em o nome de Jesus. Tome posse, o Senhor é o nosso pastor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Você que está acompanhando desde o início deste culto da família, que Deus possa continuar te abençoando. Continue na fé. Coloca essa imagem no teu coração. Ele é o nosso pastor. E não se esqueça, aquilo que nos enche, nos controla. Então se encha da palavra, se encha de Deus. Continue acompanhando a programação da TV Cairóis, os cultos que estarão acontecendo aqui. Seja abençoado, seja edificado pela poderosa palavra de Deus. Deus continue te abençoando e nós vamos agora encerrar esse maravilhoso culto de louvor e adoração a Deus com a nossa querida cantora, a irmã Lloyd, missionária Lloyd, vai estar louvando ao Senhor. Receba este louvor, descanse no teu Deus, no nosso Deus, porque lembre-se, o nosso Deus pode. Irmã Lloyd, louvando ao Senhor. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar,
Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. Todo poder está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, e eu contarei ao mundo que tu és o meu Deus. Aleluia, aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. E mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. Todo poder está em suas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a minha bênção. Terei o testemunho, e eu contarei ao mundo que tu és o meu Deus. E quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no seu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti e pras promessas que fez.